Fala, marujos e marujas, sejam bem-vindos à continuação do 8º episódio. Esse é o 9º episódio, mas é a continuação do que nós demos início na semana passada. Então, como eu disse, nós fizemos só uma parada estratégica aqui numa ilha e vamos dar sequência na navegação nesses mares aqui do luto do homem e como a gente conversa com tudo isso. Rafa, Dani, Marinho, que bom que a gente está aqui junto. Eu vou, para dar sequência, tá? Eu vou ler mais aqui um trecho da Morte, do livro do Alexandre Coimbra Amaral. Para quem está chegando aqui e não ouviu o episódio da semana passada, eu peço que vocês, inclusive, retornem lá, para vocês não perderem o fio da meada. E, além do Rafa e do Dani e do Marinho, a gente tem aqui um convidado muito especial, que é a Morte, que está com a gente, pelas palavras do Alexandre Coimbra Amaral. Então, eu estou lendo aqui, ao longo do episódio, um capítulo do livro que ele escreveu chamado Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, onde os sentimentos conversam com a nossa alma, e tem um capítulo específico da morte. Então, é isso. Eu posso aparecer a qualquer momento e quebrar o vidro que fazia a areia descer lentamente, segundo após segundo. Quando chego, a ampulheta se quebra, tudo se desfaz. Eu sou tão incontrolável que para alguns posso dar o benefício do aviso prévio e para outros chego repentinamente. Encontrar-me é assumir que você não controla a sua existência, que você não está no comando da vida porque não define quando ela vai terminar. A sua mente inventou a ilusão de controle para ajudar a não pensar em mim todo o tempo. Mas eu lhe salvo dessa ilusão a todo momento. Apareça ao seu lado, levando alguém que lhe é importante. Embora as areias permaneçam descendo na ampulheta, você testemunha o fim de alguém próximo. Peço licença para falar desse momento. Eu nada posso fazer por você nessa hora, já que o algoz não pode ser o mesmo que conforta a vítima. Meu papel é fazer com que entenda um pouco mais sobre estar viva, a partir do encontro comigo. Quando alguém querido seu se esvai, uma parte sua morre junto. A pessoa era importante para você, também porque a olhava de uma forma única. O seu coração é um mosaico de muitos amores, de gente que lhe tem a alta conta. Cada uma dessas pessoas compõe uma peça importante do mosaico, que não é perfeitamente simétrico. As pessoas mais significativas têm peças maiores, com cores mais vibrantes. Mas ele também é composto por conhecidos, parentes distantes e relações superficiais. Chego e retiro, repentina e definitivamente, uma das peças mais importantes do mosaico. Essa peça era uma pessoa, uma história, encontros, diálogos, brigas e reconciliações, fotos, vídeos, memórias e projetos futuros. Por isso dói tanto perder, porque com a pessoa que eu levo comigo, você perde o olhar para você. Quando eu levo um dos seus, é como se você ficasse mais desimportante no mundo, porque daqui para frente não será vista da mesma forma, e aquele mosaico dos amores não terá a mesma tamanho, envergadura e brilho. Quando eu aconteço, trago o luto junto comigo. Depois da morte, sempre virá o luto. O luto é o processo da elaboração de qualquer perda em sua vida. O luto é o processo da elaboração de qualquer perda em sua vida. Aliás, você pode imaginar que a sua vida também pode ser contada através das ausências, porque nós também somos aquilo que perdemos. Quando chego de vez e retiro uma das peças do seu mosaico, preste atenção à maneira como você me nega. Você pode passar muito tempo achando que está tudo bem e que você está no domínio da situação, mas logo eu retiro esse véu, porque o seu entendimento definitivo virá com a saudade. A saudade é uma revisita a tudo o que você e a pessoa morta viveram. E as lembranças não são somente de um desejo de voltar a tê-la por perto. Lembrar é elaborar a perda. Visitar a dor de não ter mais quem se ama e quem lhe amava é encontrar o que será a vida depois do fim. Por isso, eu não sou apenas o anúncio de um fim. Eu sou uma caneta que redesenha completamente o contorno da sua alma. E assim começamos, recomeçamos
a nossa navegação, meus amigos, com a morte ao nosso lado, sempre. Eu acho que, pelo menos para mim, é o que fica nesse trecho, que ela está no nosso dia a dia. A qualquer momento, essa ampulheta pode quebrar e pode chegar tanto com um aviso, como o caso do Rafa, que veio vivenciando aí uma construção de um luto, conversando com esse luto à medida que sua parceira vivenciava a sua história com essa doença, mas também pode chegar de forma repentina, sem aviso prévio. E eu me lembro que agora no episódio passado, Dani, você estava falando um pouco dessa dificuldade, né, tanto da sociedade, principalmente da sociedade, mas de todas as pessoas e nossa também, de enquanto homem ser acolhido, tanto se permitir ser acolhido, se permitir pedir ajuda, mas também a pergunta que fica é: para quem pedir ajuda? Tenho esse direito de ser acolhido? E aí eu falo também porque tem alguns meses assim que uma das pessoas mais importantes assim da minha vida se foi, e era uma grande amiga, na verdade. E foi muito louco porque foi uma morte muito repentina mesmo. Não deu nenhum traço. Inclusive, acho que a ideia de quem conheceu a Tita, eu até falo o nome dela porque acho que é uma forma de homenagear ela, aquelas pessoas que realmente a gente imagina que vai viver para sempre. Enfim, e foi muito, né, como vocês podem estar visualizando e ouvindo, difícil, porque aconteceu próximo ali dos mesmos pais, né, uma época do ano para quem trabalha com paternidade, que tem muito trabalho, felizmente, e foi muito louco porque, mais uma vez, eu acho que isso é um histórico da minha vida em relação ao luto, de também não poder vivenciar e elaborar isso, assim, sabe? Por algum motivo. Então, nesse caso, foi justamente porque eu tinha muitas tarefas, tinha coisas a fazer, tinha responsabilidade, e era um momento, eu não podia deixar passar e simplesmente largar tudo e me aprofundar nessas histórias. O Marinho está aqui, acho que, né, de testemunha, né, de quanto foi. Enfim, tive que dar sequência, um monte de compromissos. E, ao mesmo tempo, até pelos meus familiares, né, todo mundo, uma comoção muito grande, muita preocupação, assim, como eu estava me sentindo. Mas essa preocupação, ela terminou, tipo, muito rápido, sabe? Tipo, não, beleza, tá tudo bem, passou, segue a vida, também vamos falar mais sobre isso, né? Por pessoas muito próximas de mim que falam, tipo, foi só um abraço, tipo, sinta-se abraçado, e virou o dia como se, beleza, segue a vida, né? E eu me vi também tendo que fazer isso. Então, só tô, assim, abrindo meu coração, porque para mim ainda é difícil elaborar luto e perdas. E eu tenho muito medo, assim, confesso para vocês, de perder, né? E sabendo que é a única coisa certa da vida, eu sei que tá próximo e a qualquer momento ela pode chegar das pessoas mais importantes das nossas vidas. Enfim, estou começando assim com um desabafo. Vou passar aqui até o bastão da fala, nem vou fazer pergunta, porque eu nem sei o que perguntar, preciso me compor aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para o pessoal de novo. O Thiago me chamou a atenção para uma coisa que eu acho que passa muito pela cabeça das pessoas que estão ali ao redor, né? Que se eu encontro o Thiago e ele tá com a cara abatida, num processo ali de pós-luto, naturalmente fala, pô, e aí, nego, como é que você tá? Tá melhor? Mas se você vê a pessoa com a cara já meio que normalizada, digamos assim, você fica naquela, pergunto se ele está bem, ou não vou perguntar se ele está bem para não tocar no assunto e de repente rememorá-lo, sabe? Levá-lo para aquela esfera de novo do luto. Então, eu acho que até é uma curiosidade, que isso daí no dia a dia você fica naquela de, pô, e aí, eu pergunto se o camarada está bem, se minha amiga está bem, ou deixa quieto e vamos tomar uma cerveja aqui, vamos esquecer e tocar a vida. A primeira coisa, assim, né, que o Daniel falou, deu ênfase da necessidade de espaço, né, e uma coisa que ficou clara na fala do Tiago, assim, essa falta desse espaço. A gente é chamado, devido às obrigações da vida, etc., a ir para a ação, e aí não tem nem tempo, nem condições, espaço para vivenciar aquilo, né? E isso para o homem, acho que é muito, quando vem isso é muito forte, assim, né? Eu volto para casa, vou dormir sozinho com meus filhos, no dia seguinte, cara, tem que triturar tudo de novo, né? Aí eu já vou entrar no seu assunto,
Marinho, mas aí outro ponto que vem dessa coisa do que o Alexandre fala do texto do mosaico, ele faz esse exemplo, né? Como a morte ela está sempre ali do lado e ela vem de repente e leva alguém, né? Próximo. E é como se levasse a gente um pedaço, porque de fato a gente, para entender quem nós somos, a gente precisa desse olhar do outro. Eu me entendia como homem, como pai, não sei o quê, muito pelo fato da Micaela trazer esse olhar. E aí, quando a gente não tem mais essa pessoa, a gente perde um pouco do que o que eu sou, né? Porque a gente perde esse olhar, né? Tem uma música que fala assim, o seu olhar melhora o meu. Tem uma frase de uma música, eu não vou lembrar, que é verdade, assim, né? A gente depende desse outro, assim, e um pouco da gente vai também, né? A questão do término, outro ponto abordado no texto, é como se aconteceu, beleza, aí não se fala mais, como se tivesse um fim. E o luto, na verdade, não tem fim, não vai passar. Hoje, na vivência que eu tenho, eu não me lembro, fora das pessoas me perguntarem como que eu estou me sentindo, nem quando aconteceu, e muito menos agora. E tem muita preocupação com as crianças, que é natural, é compreensível, mas não tem, como você está se sentindo, como que está? Quem faz essas perguntas são pessoas que vieram através dessas conexões encontros que o Daniel falou, né, no episódio anterior, né, desses encontros, que o luto proporciona esses encontros. E são encontros genuínos, assim, eu entendo, porque eu tô ali numa pior versão, né? Mais fraco, vulnerável, tudo. E quando você se conecta aí, você cria uma conexão crua mesmo, verdadeira e mais. Você pode ser quem você é. A pessoa te conheceu assim, né? Então, e aí nesses encontros tem o amor, assim, né? A questão do que o Marinho traz, e aí voltando agora, sobre esse silêncio, né? As pessoas, elas não sabem lidar com isso, com o sofrimento. A gente não sabe lidar com o sofrimento do outro, né? Sei lá. E aí a gente não sabe se fala, se não fala. O que eu tenho vivenciado, assim, é de estar à disposição, sabe? Não recentemente, mas no ano passado, uma pessoa próxima perdeu a esposa quase nas mesmas condições, assim, com 2 filhos, tudo. E conhecendo a turma que ele se teria, eu falei, puxa, que esse cara vai ficar perdido, né? Me vendo já, né? Eu fui até ele no do dia do enterro só para ele me ver ali. E a primeira fala que ele falou assim, você entende o que eu tô passando, né? Eu falei assim, e vai piorar. E quando piorar, eu vou estar aqui. Você pode vir conversar. Eu vou saber o que está acontecendo. Então, e ok. E me dou à disposição, né? Mas o que o Marinho fala é fato, acontece. As pessoas, por não saberem lidar com esse sentimento, com a morte, com eles, consequentemente não se expressam, não sabem como ajudar, ou, né, vamos ali tomar uma cerveja, sabe, muda o assunto completamente e não se fala, né? E aí nós, homens, volta a ter aquele sofrimento, o silêncio, né? A verdadeira dor vem depois, né, Daniel? Com o silêncio, eu acho. Eu acho importante, assim, esse ponto, porque primeiro é importante ressaltar, assim, a gente ouve muita coisa ruim, né, Rafa? Assim, muita pergunta ruim, muito comentário ruim, fora do lugar. A pessoa que enfrenta o luto ouve muita coisa que não é boa de se ouvir. Mas eu, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que ninguém fala o que fala pra gente querendo fazer mal. As pessoas falam e se colocam sempre querendo fazer o bem. Eu, por exemplo, eu ouvi coisas como Deus quis assim. Aí eu parava para pensar assim, que porcaria de Deus é esse que queria que eu passasse por isso, que queria tirar a minha filha desse jeito? As pessoas falam muita coisa, mas depois eu fui entendendo que as pessoas falavam esse tipo de coisa querendo confortar. E, na verdade, elas só não sabiam como. Elas estavam confortando do jeito que elas entendiam e aprenderam ao longo da vida o jeito que elas deveriam confortar, olhando para mim. E o que a gente faz lá no projeto é jogar esse olhar para a questão de gênero, das masculinidades. Então, como que a construção das masculinidades na nossa sociedade afeta esse olhar que esse homem recebe. Então, o que o Tiago fala, por exemplo, de que perguntaram para mim e agora ninguém quer saber. Porque ninguém quer saber mesmo. A sociedade não quer saber. Ela quer saber se você está bem, porque você tem que estar bem.
Você tem que estar bem, sabe? Você perdeu, isso não recai da mesma forma, por exemplo, para outro gênero, como, por exemplo, o gênero feminino. Não é a mesma coisa. É uma outra expectativa social que recai sobre elas. Para o homem, ele tem que estar quase que instantaneamente bem. Então é assim, já deu? Eu escutei isso uma vez de familiar. Olha só, já deu, vambora. Você precisa, né? E aí, às vezes, eu nunca fiz isso, assim, quer dizer, eu já fiz isso muitas vezes na minha cabeça, né, mas para fora não, assim, mas dava vontade de falar assim, você já pegou algum filho no colo, o corpo morto de um filho no colo, para você me dizer o que eu devo fazer ou não? Porque se você nunca fez isso, você não tem o direito de me dizer. Tinha muita raiva. Depois eu fui entendendo esse processo, né? A pessoa queria que eu, dentro do que ela entendia que era o meu papel, e aqui eu chamo a atenção, o meu papel como homem, ela achava que estava me fazendo bem. A gente tem, por exemplo, o caso de um homem que chegou lá no grupo e 2 horas depois que ele se despediu com o corpo morto do filho dele no colo, ele estava trabalhando. Ele foi trabalhar 2 horas depois. Tanto porque existia uma questão de classe, onde se ele deixasse de trabalhar, ele não botava dinheiro dentro de casa e a cabeça dele funcionava com é um momento muito difícil, eu preciso prover, mas também como a noção internalizada dele do que é ser homem. A gente foge no trabalho. O trabalho é uma forma que a gente aprendeu ao longo da nossa formação masculina, uma forma de lidar com as questões difíceis que a gente tem. Isso também aparece muito lá, inclusive no último encontro apareceu um homem falando isso. Eu me enfiei no trabalho. É uma forma que a gente aprende, sabe? Então, é isso. Ninguém quer saber como a gente tá. Até porque é uma das maiores afirmações das nossas masculinidades, isso. né? Tipo assim, exatamente. Vou trabalhar para me manter forte, né? Afinal de contas, é isso que vai me manter aqui erguido, né? Isso. Então, é um pouco isso, sabe? Então, é entender que há uma singularidade naquela pessoa, naquele homem na nossa frente, é extremamente importante. Entender que a gente precisa desconstruir esses papéis que o patriarcado construiu é extremamente importante. Eu acho que ainda há muita dificuldade da sociedade entender. Entender que o patriarcado nos afeta, que apesar da gente estruturalmente ser muito beneficiado pela estrutura patriarcal, a gente também, para além disso, a gente também é afetado de forma muito difícil. A gente tem as nossas questões, os nossos sofrimentos relacionados a essa estrutura. Isso é extremamente importante para a gente entender, por exemplo, por que ninguém quer saber do Tiago depois de ter passado por uma perda tão significativa. Porque as pessoas construíram a imagem de um homem que tem que estar bem. E aí as pessoas te olham, você seguiu, você teve que seguir, você achou que tinha que ser aquele momento ali, tipo, eu preciso fazer, tocar os compromissos. A pessoa te olha e fala, ele já está bem, dane-se o Tiago. Isso é tudo uma construção que a gente fez na nossa sociedade e que afeta a experiência de luto do homem. E aí, tocando no que o Marinho falou, para a gente tocar o barco, né? Como é que a gente lida, né? O que a gente fala, como é que a gente faz? Pegando o gancho do Rafa, assim, eu acho que é o seguinte, eu aprendi essa questão da singularidade, sabe? Cada ser, como diz o Almi Sater na música, cada ser em si, sabe? Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Cada ser em si é um ser em si. Há uma singularidade ali. Então eu não posso me achar no direito de saber que o que ele está passando vai ser de tal forma ou de outra forma. Então é assim, na dúvida do que perguntar, pergunte o que perguntar, sabe? Talvez a melhor forma que a gente tenha de lidar com uma pessoa enlutada é perguntar, ao invés de afirmar. Pergunte. Assuma que você não sabe absolutamente nada daquela experiência. E isso abre um terreno maravilhoso de possibilidades para a gente poder ser espaço. Quando a gente fala em ser espaço, é isso. É a gente assumir que o outro é uma grande interrogação. E que se eu quero ajudar o outro, eu tenho que embarcar na interrogação dele e perguntar para ele. Então, continuando, a voz da morte. Depois que eu passo por perto e lhe retiro uma peça importante, você vira outra pessoa. Não há como evitar que isso aconteça. A transformação que você vive depois da morte lhe visitar pode até ser para pior. Há pessoas que não resistem a esses momentos e deixam de acreditar em algum sentido para a vida. Mas eu vim aqui para recordar que uma das capacidades humanas mais extraordinárias é a de transformar a forma de ver a vida a qualquer momento. Inclusive quando se perde alguém que parecia ser definitivo para que a vida tivesse alguma cor. O luto
É um trabalho duradouro e ninguém tem como prever ou categorizar o tempo que ele leva. O tempo do luto é o tempo da recomposição do contorno da alma. Há que se dar muito tempo para se ver no espelho, para entender o novo perímetro que ele redesenha. Você precisa, primeiramente, aceitar a perda. Eu sou inegável, eu sou concreta, eu sou definitiva, eu sou uma perda. E o grande desafio de vocês, humanos, é aprender a perder. Vocês se vinculam, fazem das pessoas importâncias definitivas e perdê-las leva algum tempo. A despedida é uma lágrima que não cessa facilmente. Os olhos que se enlutam demoram para conseguir enxergar um futuro. O tempo do luto é o tempo da recomposição desse futuro. Quando você assume a perda e se diz, perdi, imediatamente cai num buraco que parece não ter fim. A queda, dolorosíssima, é de alguma forma imaginada por alguém que insiste em negar a perda. Assumir a perda é deixar de se defender e se entregar ao vazio. Mas calma, esse vazio não é infinito. Você, de repente, se dá conta de que o buraco é um barranco em que você pode se recostar e chorar, gritar, ter raiva da vida ou de Deus, suspirar algum alívio. Sim, porque há mortes que têm algum nível de alívio para quem fica. Experimente ficar ali, quieta no barranco enorme, durante algum tempo. Sinta. Não precisa fazer isso sozinha. Invista em contar a sua dor. Narrar o encontro comigo é parte necessária do luto saudável. Enquanto você fica ali, os olhos fechados e inchados de saudade, a vida continua. Trabalho, filhos, pais, amigos, vícios. Mas o luto sempre retorna e lá está você no barranco novamente. Será que isso não tem fim? É aí que você dá uma outra cambalhota nas suas percepções sobre a morte e o luto. Depois de algum tempo elaborando a perda, encarando o vazio que ela entrega como realidade, você se dá conta de que aquele barranco em que sua saudade se recostava, na verdade, se trata de um útero. Sim, eu sou um útero. Enquanto você elabora a minha passagem por sua vida, uma outra pessoa se gesta. Nesse útero, você está se redesenhando. Coisas que lhe eram fundamentais passam a ser fúteis, e algumas outras para as quais você não dava importância passaram a ser centrais para o seu bem-estar. Esta é a vida nova depois da morte. Um reencontro com o que é essencial para você. Ao sentir as dores que eu lhe provoco, você consegue entender melhor de si e o que quer combinar com seu futuro. Começo com um grande vazio, interminável, e termino com um museu de grandes novidades, como diria o mortal Cazuza. Eu já estou de saída e quero agradecer a sua coragem em me suportar. Eu estou acostumado a que vocês me evitem, então eu me alegro quando conseguem conversar com o que de mais real eu possa provocar. Depois de mim, você se enxerga mais impotente e vulnerável. E isso é excelente para o bem viver. Obrigada por esse tempo de conversa estranha, porque continuarei no comando e sem lhe dar pistas de quando aparecerei. A ideia é mesmo essa. Até sempre. E eu prometo que ainda nos veremos muito. Eu vou continuar lhe subtraindo pedras do mosaico, pessoas, ilusões, conceitos, crenças, certezas. Mas também levo comigo a sua juventude, ainda que de forma paulatina. E como você já está na adolescência da envelhecência, já captou um pouco mais seus mistérios. Entendendo que você não é nada diante de mim, pode alterar drasticamente o panorama da sua vida. Depois de mim, você é mais humana, humilde e consciente da sua pequenez. E por ser tão pequena, e por eu lhe ser tão temível, é olhando nos meus olhos que você termina por descobrir a sua real grandeza. Assim ele finaliza o trecho e a morte. Obrigado, Alexandre Coimbra Amaral, por nos presentear com essas palavras. Cara, tem tanta coisa nesse trecho, né? Eu trouxe uma coisa que me vem à cabeça agora, é dessa comparação com o útero, né? É uma morte como um renascimento. E eu me lembrei, a primeira vez que eu fiz uma fala pública sobre a finitude dentro do Festival Infinito, eu terminei falando isso, que, que era um renascimento.
E me veio isso muito forte, assim, né, enquanto você lia o texto, assim, né, como a morte talvez, e aí ele continua falando, né, sobre a gente olhar para o que realmente importa, né, como os valores mudam completamente, o que era extremamente importante agora não tem mais nenhum valor, agora passa a dar mais valor para o tempo, para pequenas coisas, para detalhes e prestar mais atenção nisso, né. Eu até fiquei meio perdido com esse final, assim, porque ele trouxe muitas coisas importantes, assim, que a gente poderia ficar falando horas aqui. O que me vem muito forte é que, né, durante a gestação de um filho e o próprio parto, eu acho que esse parto, a chegada de um filho, de uma filha, de filhos, é uma morte, é um evento de morte, né? É um evento, é uma transição existencial. E eu vejo que para muitos homens, daí até saindo aqui, né, de uma caracterização do luto com morte morrida, né, e trazendo aqui também para uma outra realidade do homem assumir esse papel de pai após a chegada desse novo ser, como é difícil a gente se desprender dessa vida antes de filhos, dos filhos, né? E quanto mais eu converso com os homens, e olhando também para minha vida enquanto pai, o quanto foi difícil lidar com essa morte, com essas perdas, com essa morte do que era antes, como era a minha relação com a minha parceira, como eu tinha liberdade, como eu tinha autonomia, como eu podia acordar a qualquer hora, quando eu podia dormir a qualquer hora, quando, né, enfim, né, uma série de questões que faziam parte dessa vida e que depois dessa gestação e desse parto, como esse grande portal, tudo mudou. E por mais que tenha vindo com aviso prévio, ninguém nunca me falou que eu iria perder, né? E como seria também difícil lidar com essas perdas, e como é difícil, assim como acho que qualquer processo de luto, como a gente está falando aqui, também ser amparado e ser acolhido, justamente porque é um luto, é uma perda, são muitos lutos, são muitas perdas, que podemos vivenciar, isso, claro, de acordo com cada experiência, né? Eu acho que quanto mais nós vivenciamos a paternidade, nós mais nos debruçamos e nos apropriamos desse papel, desse lugar de cuidador, consequentemente, mais nós também temos que abrir mão desses privilégios, dessa liberdade, e isso está relacionado com o luto. Então, esse final aqui do trecho da morte me vem muito isso, né? O quanto, ouvindo outras histórias e olhando para a minha história novamente, né, é difícil para o homem lidar com o luto de uma forma geral. E, inclusive, mesmo a gente adquirindo talvez aí uma das maiores conquistas da vida, que seria, né, o nascimento de um filho, e até uma das maiores afirmações das nossas masculinidades, afinal de contas, eu tenho uma filha, eu sou viril, né? Então, diante disso, né, que seria aí uma das maiores aquisições da vida, eu me deparo diariamente, cotidianamente, com essa curva de perdas. Há um momento que eu tenho que acordar de madrugada, há um momento que eu não posso mais ir surfar, há um momento que a criança me provoca sentimentos, há um momento que eu me deparo também com uma outra forma de me relacionar. E isso é muito louco, né, cara? Porque é difícil de elaborar e é silenciado, é velado, né? E mais uma vez, também estando nesse lugar, o quanto é difícil pedir ajuda. E aí, olhando esses diversos cenários, eu vejo que tudo que a gente falou até aqui, né, de como a morte, né, se apresenta para a gente, as perdas se apresentam para a gente, o quanto existem algumas questões que permanecem de forma horizontal, o que diferencia a experiência, mas existem algumas questões que elas permanecem, eu acho, comuns a todos nós que perdemos, né, e a perda faz parte da vida. E como é difícil mesmo elaborar, e como é difícil ser acolhido, e como é difícil a gente acolher. Então, gostaria de pedir para que vocês deixem assim uma mensagem para esses pais, agora aqui trazendo bem para um recorte paterno, enfim, que vivenciam os seus lutos, né? Então, no episódio passado nós fizemos sobre tentantes, sobre homens tentantes, e que vivenciam muitos lutos, né? Então, está presente aí nas narrativas de quem vivencia essa experiência durante muito tempo, né, de tentar, está muito presente os abortos, por exemplo, lidar com o luto da parceira, lidar com o seu próprio luto. Durante a gestação existe aí realmente uma possibilidade muito grande, né, de terem abortos naturais, e assim como o Dani aqui, né, também de perderem seus filhos
ou durante um parto, ou pós-parto, enfim. Gostaria que vocês deixassem assim uma mensagem para esses homens. Acho que é isso, assim, para que eles se sintam confortados, acolhidos, respeitados, legitimados. Me vem muito uma coisa que eu ouvi do Rodrigo sobre esperança. A morte, ela faz com que a gente, como a gente conversou aqui, a esse estado de presença, né? De a gente cada vez estar mais presente na nossa vida, nas relações, nessas conexões que a gente vai criando, né? Normalmente a gente idealiza uma paternidade, sempre colocando ela muito distante, assim, do que é ser pai, né? O que é ser pai, quando eu fico imaginando quando meu filho crescer e eu poder fazer isso, ou quando a minha filha crescer, como vai ser isso? E às vezes parece muito distante, essa esperança dessa é muito distante. Então, quando a gente coloca, a gente tem que trazer para coisas que a gente realizáveis no nosso dia a dia. Então, o Rodrigo fala muito dessa questão da esperança por um dia. A gente tem uma esperança por um dia, de a gente colocar essa presença, desse estado de presença, assim, né? Quando eu me idealizo essa paternidade, que está muito distante, que talvez seja uma construção, eu trazendo para o presente, a minha esperança do dia hoje pode ser dar banho nas crianças, né? E aí, quando eu realizo isso, eu me torno a própria esperança. Tem a ver com o que eu me torno quando eu realizo. Eu me torno pai deles quando eu faço essas pequenas coisas no dia a dia. Eu vivenciei um luto não paterno, né? Eu tive uma perda, mas conversando com o Daniel, eu não tinha nem elaborado essa do nosso primeiro filho, mas eu vejo assim, quando fica imaginando o que é ser pai, as pessoas dizem pra gente, né, você vai ser pai quando a criança chorar, ou quando o Daniel fala isso muito, de uma forma muito bonita, mas quando a gente recebe a notícia que vai ser pai, sente aquele frio na barriga, a gente já se tornou pai, sabe? A gente já é pai, e isso, o fato de não estar mais aqui de uma forma presença física, isso não tira essa paternidade, né? E falando especificamente de quem não sofreu essa perda, eu acho que é isso, a gente pensar nessa sequência que a vida é de perdas, na morte, faz a gente se atentar ao presente, né? E ver que a gente se torna pai nesses pequenos detalhes, antes mesmo da criança ver, quando a gente está se preparando, quando está planejando, né? A gente tentar valorizar e entender que isso é o mais importante, essas pequenas coisas, esses detalhes, né? A gente vai lembrar disso, né? Então, a gente não tem o controle amanhã a gente pode não estar aqui. Eu fico imaginando com as crianças lá na frente, eu tenho uma filha, menina, enfim, a gente não vai entrar como que vai ser, não. Eu me torno pai deles hoje, né? Aprendendo a fazer o coque da Maria, dando banho nela, vendo se ela limpou a orelha direitinho, sabe? Como que tá a unha. É nessas coisas que a gente se torna pai. A gente fica idealizando muita coisa, né? Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, mano. Muito mesmo. Eu acho que olha, ver essas conexões, né? Esses encontros que o Daniel falou muito de uma forma tão bonita assim. Eu acho que tem muito amor nesses encontros. E eu me recuso a achar que ela não está presente, porque ela se faz presente nesses momentos, eu acho, sabe? É de me mostrar que tem beleza, tem amor, mesmo com tudo que aconteceu, né? Então, eu dou aquela respirada e vamos para frente. Vamos, não assim, que eu tenho que, porque eu tenho que, não, porque é ali. Então, cada dia mais presente, assim, né? Poxa, feliz por esses encontros. Por exemplo, a gente está aqui hoje, poder conversar, ser esses espaços, né? Criar esses espaços, isso é muito importante, assim. Muito bom, mano. Muito bom. Dani? Cara, Rafael, te ouvir às vezes é ao mesmo tempo um desafio e um conforto. Eu acho assim que o Rafa traz algumas questões, assim, até em cima do que o Thiago falou também. Fiquei pensando aqui, o Rafael mencionou, né, como é que foi para mim, assim, né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco no que é essa paternidade, né? É isso que a gente está falando aqui agora. E aí a gente tem um monte de resposta para isso, né?
aparecem muita gente falando assim, ser pai é isso, ser pai é aquilo, ou não é isso, ou não é aquilo. E vai adicionando cada vez mais camada assim, ao que a gente entende por paternidade. Só que poucas vezes a gente percebe o quanto que isso afeta a nossa experiência como pai, né? Durante a gestação da Joana, assim, eu escutei muitas vezes, de tudo quanto é lado, assim, que eu só saberia o que é ser pai depois que eu cortasse o cordão, ou que eu ouvisse o choro pela primeira vez, ou que eu pegasse ela no colo, né? A primeira vez que eu pegasse ela no colo. Me disseram que a fundação da minha paternidade seria um desses 3 momentos. As narrativas variavam. Então eu esperei 9 meses, 40 semanas. Aliás, 39 semanas e 4 dias. A minha esposa não. Minha esposa, ela já foi mãe desde o início. No beta-HCG, ela já foi vista como mãe. Ela já teve a maternidade dela legitimada. E não se enganem, por favor, porque isso vem com muito custo para a mulher, sabe? Vem com toda uma cobrança em cima do corpo, em cima das ações dela. Não é necessariamente algo bom. Mas, de uma certa forma, ela já era vista como mãe e a minha paternidade estava prometida para um desses 3 momentos. Só que eu não cortei o cordão, porque ela nasceu numa complicação. O choro não veio, nunca escutei o choro da minha filha, porque ela nasceu com parada cardiorrespiratória. E a primeira vez que eu peguei a minha filha no colo, ela já tinha morrido. Então, aquela paternidade que tinham me prometido, ela não nasceu. Aquela paternidade, aquele homem, pai, que me disseram que nasceria naquele momento, aos olhos das pessoas, ele não tinha nascido. Isso tudo eu fui refletindo depois, sabe? Quanta raiva tinha dentro de mim naquele momento. Muita raiva que tinha dentro de mim, porque depois eu entendi. Eu já era pai. Eu já era pai e as pessoas não me viam como pai. Eu, dentro de mim, Sim. eu já me via e me sentia como pai e ninguém via. Eu entendi que isso era a razão das pessoas perguntarem só pela minha esposa. Porque como é que eles iam se preocupar com uma coisa que eu, aos olhos delas, eu nunca tive? Como é que eles iam se preocupar com um pai que nunca nasceu? E aí eu tive a oportunidade de ir entendendo aos poucos que eu já era pai. Que o teste, por exemplo, o teste beta-HCG, o positivo derradeiro, quem viu primeiro fui eu. Fui eu que dei a notícia para minha esposa que ela estava grávida. Eu fiquei o dia inteiro, a gente fez o teste, eu fiquei o dia inteiro apertando atualizar no navegador para ver se o teste saía e eu fui o primeiro a ver. Eu corri para minha esposa, já chorando, comecei a beijar a barriga dela e ela perguntando o que foi. E aí eu joguei o teste para ela e ela viu. Eu lembro disso com muita saudade, sabe? Todas as vezes que eu dei um beijo na barriga da minha esposa, todas as vezes que eu cantei, o quarto que eu fiz, fui eu que fiz o quarto. E ele está lá até hoje. A banheira que eu fui comprar num bairro na outra ponta da cidade. A camisa que eu fiz, a joaninha que eu comprei. Ela se chamava Joana, eu comprei uma joaninha. Todos esses momentos me faziam pai. E errado estava quem não conseguia enxergar. Não era eu. Quando eu me apropriei disso, eu entendi o que era de fato a paternidade. Paternidade, ela não é o que a gente necessariamente... Ela pode ser também, né? Ajuda a compor, mas ela não é, a meu ver, assim, o cerne da paternidade não é o que a gente faz, como a gente faz, não é isso. O cerne da paternidade é muito mais simples do que a gente imagina. É amor, é só isso. O cerne da paternidade é só a gente amar. Quando eu descobri que eu amava a minha filha para além da morte dela, nossa, eu olho para mim, eu acho que eu sou o melhor pai do mundo, sabe? Você é, mano. Então, eu diria isso, assim, sabe? Você perguntou, Thiago, o que a gente pode dizer para esses pais que estão enfrentando luta, assim. Sejam espaços para vocês mesmos, sabe? Porque assim a gente descobre esse amor incondicional que a gente tem. É esse amor incondicional que vai mostrar para a gente não só essa relação que a gente busca com o outro, mas essa relação que a gente busca com a gente mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu sempre brinco, assim, é uma frase um pouco clichê, né? Às vezes a gente é acostumado a enxergar isso de uma forma um pouco clichê, mas clichês só são clichês porque eles guardam, de alguma forma, alguma verdade dentro deles, sabe? Então, é buscar o amor, assim. O amor pela gente mesmo e o amor pela pessoa que a gente perdeu, que ele tá lá. Ai, gente. Meu Deus. Bom, agora sim, meus amigos. Estou vendo aqui Terra à Vista. Normalmente eu falo isso com uma empolgação extra, mas confesso que
Eu estou ainda elaborando essa nossa navegação por esses mares e confesso também que foi tão bom conversar com vocês. Depois que a Tita morreu, acho que é a primeira vez que eu falo realmente, né, com pessoas de uma forma tão profunda assim, né, sobre tudo isso. Então, quero agradecer muito do fundo do coração e só me vem assim, me reforça o quanto esses espaços seguros, éticos e acolhedores, né, como rede de apoios masculinas, como rede de apoios paternas, são importantes, porque é aqui que a gente pode encontrar novos caminhos, novas perspectivas, novos olhares, e a partir dessas histórias, desses compartilhamentos, a gente encontre talvez o nosso próprio caminho, a nossa própria rota. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Antes só de a gente encerrar, gostaria que vocês falassem onde as pessoas encontram, como que as pessoas podem chegar até vocês e também fazer parte aí da rede de apoio que vocês oferecem. Quer falar, Rafa, do teu primeiro? Estou muito feliz de ter por esse encontro hoje aqui, assim, né? Que a gente, ao chegar nessa terra agora, que a gente possa continuar criando esses espaços, né? Agora em terra firme, né? A gente continue proporcionando esses encontros, assim, sendo espaços para nós, né, primeiro, mas para as outras pessoas que nos rodeiam, né? É importante a gente criar esse espaço, conversar, falar os nomes dos nossos mortos, né? Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vem acontecendo, toda essa transformação é uma forma de a gente honrar. Então, que a gente possa continuar honrando essas pessoas importantes que passaram pelas nossas vidas, né? Bom, a gente se encontra nesse mundo conectado aí e ainda né, com certas restrições da pandemia. Tenho escrito lá e publicado no Cartas para Maria e no Instagram acabo me encontrando no Rafael Stein. Sobre o projeto, Dani, vou passar para você e você passa todas as credenciais, né? Bom, primeiro agradecer mais uma vez vocês, Thiago, Marinho, o Papicast, por ter acolhido não só a gente, né, eu e o Rafa, vou falar aqui também pelo Rafa, tomar essa liberdade, mas ter acolhido principalmente esse tema e essa discussão. É uma coisa tão pouco falada, sabe? E quando a gente encontra espaços que são acolhedores a esse tipo de debate e reflexão, a gente sempre tem que celebrar. São esses espaços que dão visibilidade a essas paternidades que muitas vezes, com muita dificuldade, com muita complexidade, buscam se manter. São esses espaços como o que vocês proporcionaram aqui nesses 2 episódios, que permitem que homens se sintam acolhidos, porque nem sempre precisa ser, o espaço de acolhimento precisa ser um espaço de um grupo onde as pessoas sentam. O espaço de acolhimento, às vezes, pode ser um podcast, sabe? Às vezes é um vídeo no YouTube, é um livro, é uma palavra, sabe? Então é bom a gente trazer essa dimensão, a gente que lida com esses homens, né? Quando chegam lá, trazer a dimensão do que vocês fizeram aqui hoje, sabe? Vocês proporcionaram um espaço que pouquíssimas pessoas ainda, a gente acredita que isso deva melhorar, né? Mas que poucas pessoas ainda estão disponíveis a dar. Bom, para quem quiser conhecer o projeto se chama Luto do Homem. Ele é o primeiro projeto de acolhimento a homens enlutados no Brasil. A gente tem tentado fazer várias iniciativas, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um perfil no Instagram, a gente queria fazer um podcast, a gente quer fazer tudo, mas a gente não consegue. Tipo a gente, né, Marinho? No momento, a gente tem um site que a gente está até reformulando, né, Rafa? A gente está tentando... Saindo do forno. Legalzinho. Tem algumas ideias, tem uns livros aí vindo, né, Rafa? Sabemos. Um livro meu, um livro do Rafa, um livro em conjunto, um livro de várias pessoas, tem um monte de coisa aí que a gente está planejando. Mas no momento a gente tem um perfil do Instagram, que de vez em quando a gente coloca coisa lá, um canal no YouTube com vídeos, discussões que a gente faz, mas principalmente a principal iniciativa são os encontros que a gente promove, exclusivo para todos aqueles que se entendam como homens em toda a sua diversidade possível, e com todo o respeito à diversidade de gênero e de sexualidade, de raça, classe, enfim. Então, ele é exclusivo para homens enlutados, tá? Então, para homens que queiram
lidar com algum processo de luto. Esses encontros eles acontecem quinzenalmente e eles acontecem em ciclos. Então, eles têm início, meio e fim, e agora a gente começou mais um ciclo com duas, entre aspas, duas turmas, né, de homens. Eles estão acontecendo intercalados nas quartas-feiras, e aí só no fim do ano, portanto, que a gente deve abrir mais inscrições. Quem quiser conhecer mais, entra lá no site do projeto, lutodohomem.com, e no Instagram e no YouTube, @luto do homem, tá? E lá vocês podem encontrar a gente, falar com a gente, trocar ideia. Às vezes o acolhimento vai num e-mail, sabe? Numa mensagem no Instagram. Tiago deve saber muito bem disso. Demais. E é isso. E agradecer muito, Tiago, também pelo trabalho que você faz, porque isso também é de um acolhimento muito forte para homens que, às vezes, a gente acolhe todo tipo de luto, tá, gente? Todo tipo e todo tempo de luto, não é só luto paterno, qualquer tipo de luto, mas olhando especificamente para o luto do pai que chega lá, eu fico imaginando o quanto que o trabalho que o Tiago faz impacta, às vezes, no simples fato do homem conseguir chegar lá, sabe? Porque o homem que chega lá, ele já venceu muita coisa para chegar. Sabe? Ele já é um homem que está falando assim, eu preciso de ajuda. Então ele já está se colocando num lugar que a nossa sociedade, que o patriarcado diz para ele não estar. E ele então já rompeu muita coisa. E aí isso deve ser sempre celebrado. Trabalhos como o teu são muito importantes. Muito obrigado. E é isso, gente. Obrigado. Todos os episódios são muito especiais, mas eu confesso aqui que esse episódio e o episódio anterior, eles, assim, mexeram muito comigo e eu vou levar para sempre o dia de hoje na minha vida. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, Marinho, meu parceiro da agência Dindom, que está sempre aqui com a gente e trazendo essa voz do além. É muito bom. Quero agradecer mais uma vez aí a Babo Design, está sempre nos apoiando, a todos vocês marujos, marujas, que vêm já acompanhando aí o Papcast, essa verdadeira rede de apoio sonora. Quem puder, contribuam com o Papcast do Catarse, lá vocês podem contribuir, colaborar com o valor que vocês quiserem. Eu acho que é isso, né, Marinho? Mais algum recado? Acho que é isso, tudo redondo. Tem nosso e-mail também, né? O falecompapcast@gmail. Dá para mandar sugestões, críticas, dá para sugerir pauta para os próximos episódios. Maravilha. Mas acho que é isso, né, Tiagão? Mais um aí para conta. Yes! Então tá, terra à vista, agora eu vou falar mais empolgado. É isso, marujos e marujas. Até nosso próximo encontro, até a nossa próxima jornada. Sintam-se fortemente abraçados. E é isso. Valeu, valeu!